Bora! E aí, mais uma aulinha. Vamos agora continuar, né, a nossa aula de sais, tá bom? Falando aí, já falei um pouquinho da definição de sais, falei da neutralização ácido-base, né, que forma os sais, beleza? E neutralização total e a neutralização parcial, mostrei como é que é, né? E agora, vou falar um pouquinho da nomenclatura dos sais, tá bom? A nomenclatura dos sais, ela está relacionada com a nomenclatura do ácido e da base que formou o sal, tá bom? Então, a gente vai ver a parte de nomenclatura baseado, né, na nomenclatura de ácido e base, ok? E, claro, vamos usar o número de oxidação também, né, para poder ter essa nomenclatura dos sais aí, tá bom? Bom, vou compartilhar com vocês aí. Ah, queridos, não esqueçam, inscreva-se lá no canal, curte lá o canal, tá bom? Deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? Para a gente poder continuar, dar continuidade a esse curso. Vamos que vamos, tá? O curso, galera, é esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Tá aí, ó. Esse é o meu folderzinho, beleza? Cursoseveiter@gmail.com, tá? Se quiser fazer contato, pode fazer por aqui. Quiser marcar uma aulinha particular, tá? Pode marcar, tá bom? Faz contato aí pelo e-mail, beleza? Professor André de Veiter ajudando vocês aí com a química. Vamos que vamos. Bom, hoje a nossa aula vai ser, então, sobre a nomenclatura, né, dos sais, tá bom? Bom, nomenclatura dos sais, né, a gente estuda um pouquinho a nomenclatura dos ânions, dos ácidos que vão formar os sais, né? Então, como a gente viu na aula passada, né, a gente viu que numa neutralização ácido-base, né, o ânion do ácido se junta com o cátion da base para poder formar o sal. Beleza? Ó, o ânion do ácido, né? Embaixo, ó. O ânion do ácido se junta com o cátion da base para poder formar o sal. Tá vendo? Beleza? Então, se eu sei o nome do ânion, fica fácil dar o nome do sal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico é colocado em água, sofrendo ionização, liberando o H+, e liberando o Cl-, né? O nome desse ânion aqui, ele tem relação com o nome do ácido, né? Se o nome do ácido é ácido clorídrico, para dar o nome do ânion que vem desse ácido, eu troco o hídrico por eto. Então, o que era clorídrico passa a ser cloreto. Outra maneira de você verificar, né, a nomenclatura do ânion, se esse ânion aqui tem número de oxidação menos um, no caso de ânions, né, eu botei aqui o nome de sais, por quê? Porque esse ânion, ele vai dar o nome do sal, tá bom? Então, um ânion que tem número de oxidação menos um, que no caso é o cloro, eu vou terminar com eto. Então, cloreto, né, seria o cloro com número de oxidação menos um. Não tem oxigênio, tá vendo? Ó, o ácido que termina em hídrico não tem oxigênio, o sal que termina em eto também não tem oxigênio, tá? No caso aqui, o ácido nítrico, né? Como é que a gente vê o nome do ácido? Lembrando aí, eu vejo o número de oxidação do hidrogênio, número de oxidação do oxigênio. Como são 3 oxigênios, a carga total negativa é -6. Aqui, como é um hidrogênio só, a carga positiva aqui no hidrogênio continua mais um, né? A ideia é qual? Tem que dar zero a soma das cargas, tendo em vista que os ácidos são substâncias eletricamente neutras. Então, o número de oxidação do hidrogênio tem que ser mais 5, tá bom? Ora, ácido nítrico, ico, por que que eu usei ico? Porque o nitrogênio está com o número de oxidação mais 5, tá bom? Então, o nome do ácido eu vou usar ico quando o elemento tem número de oxidação mais 5 ou mais 6. Como o nitrogênio aparece aqui com o número de oxidação mais 5, né? O nome desse ácido fica ácido nítrico, beleza?
Quando ele é adicionado à água, ele sofre ionização, liberando H+, e o ânion proveniente desse ácido, tá bom? Ora, se o nome do ácido era nítrico, terminando com ico, o nome do ânion vai terminar com ato, certo? Então, eu tenho aqui o nitrato, que é derivado do ácido nítrico, da ionização do ácido nítrico, tá bom? Ora, nome do ânion, eu posso ver pelo número de oxidação também, beleza? Ele é -1. Então, no caso, a soma dos números de oxidação aqui tem que dar -1. Oxigênio é -2. Como são 3 oxigênios, total é -6. Né? Se tem que dar -1, o número de oxidação do oxigênio, do nitrogênio, tem que ser +5. Beleza? Se o número de oxidação dele é +5, o nome do ânion vai terminar em A. Então, eu tenho aqui o nitrato. Ok? Mesma coisa aqui para o ácido sulfúrico, né? Por que é sulfúrico? Enxofre, sulfur, terminação ico, porque o número de oxidação do enxofre é +6. Tá bom? Se é sulfúrico, eu vou formar o ânion sulfato, não é sulfurato não, tá, galera? Bom senso aí na nomenclatura, beleza? Eu vou formar um sulfato, tá bom? Que é o ânion derivado da ionização, né, do ácido sulfúrico, beleza? Vamos ativar nossa canetinha aqui, tá? Então, o ácido sulfúrico, quando se ioniza, gera o sulfato. Ó, ato e ácido nítrico, quando se ioniza, né, forma o nitrato. Ácido clorídrico, quando se ioniza, forma o cloreto. Ó. Beleza? A tabelinha, então, ela mostra a relação entre entre o nome do ácido e o nome dos sais. Tá bom? No caso, também, o nome dos ânions. Tá? Então, aqui, nosso primeiro desafio, tá? Ele pede, dê a fórmula do sal sulfito de alumínio. O sulfito é o ânion que vem do ácido, tá? Todo sal, ele tem dois nomes, tá, galera? Um é o nome do ânion, esse primeiro aqui é sempre o nome do ânion, que vem do ácido, e esse segundo nome é sempre do cátion, que vem da base. Tudo bem? Então, quando eu vou dar a fórmula do sal, ora, se é sulfito, é porque ele vem do ácido sulfuroso. Beleza? Então, o que eu faço? Monto a fórmula do ácido sulfuroso através do número de oxidação, né? Tem hidrogênio, tem enxofre, tem oxigênio. Beleza? A gente vai ver aqui que o hidrogênio é +1, o oxigênio é -2 e o enxofre, como terminou em oso, e o enxofre é da família par, família 6A, então o enxofre vai ter número de oxidação +4. Então, o hidrogênio é +1, enxofre é +4, oxigênio é -2. Né? Vendo que +1 e +4 dá +5, e eu não tenho como multiplicar o -2 para dar -5 e dar 0, o que eu tenho que fazer? Eu coloco 2 hidrogênios, então de +1 vai para +2, o +4 dá +6, com 3 oxigênios, o -2 vai para -6, dando 0 aqui na soma dos números de oxidação. Né? Então, a fórmula do ácido sulfuroso é H2SO3. Na sua ionização total, liberando os dois íons H+, né, eu vou formar o ânion sulfito, que veio do ácido sulfuroso. Né? Então, oso, eu troco por ito, eu vou ter lá o ânion sulfito. O ânion sulfito do ácido vai se juntar com o cátion alumínio, né, que veio da base. Então, na hora que eu junto o cátion com o ânion, né, eu tenho que considerar a neutralização das cargas. Elas não estão se neutralizando. Beleza? Então, para neutralizar, esse 3 aqui, eu multiplico o sulfito. Então, vai ficar SO3 3 vezes. Coloco o SO3 entre parênteses e multiplico ele 3 vezes. Tá vendo? Eu tenho aqui, na verdade, 3 ânions sulfito. Tá bom? E multiplico o alumínio com 2. Então, ó, o 3 vem para cá, o 2 vem para cá. Fica Al2, SO3, 3. Essa é a fórmula do sulfito de alumínio. Beleza? Se quiser compreender melhor, volta o vídeo, assiste de novo. Beleza? Se tiver dúvida, deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua dúvida. Beleza? Tem meu e-mail, tá? Manda um e-mail para mim. Beleza? A gente vai marcar, a gente vai conversar, tá? Fica tranquilo. Vamos embora.
Aqui eu coloquei alguns ânions comuns, né, que aparecem normalmente nas provas de química, né? O ânion acetato, esse aqui é um ânion de um ácido orgânico, tá? É o ânion acetato. Temos o brometo, o cloreto, beleza? Então a ideia, você pode fazer o seguinte exercício aqui, tentar montar a fórmula do ácido a partir do ânion, né? Como que você vai fazer isso? Muito simples, galera. Muito simples. É só fazer o inverso da ionização. Eu tenho lá o ânion cloreto, quero saber de qual ácido ele veio. Se ele é menos um, ele vai se ligar a um hidrogênio que veio do ácido clorídrico, né? O nitrato, está aqui o nitrato, quero saber de que ácido que ele veio. Ora, ele é menos um, então eu junto um H mais nele e dou lá a fórmula do ácido, ácido nítrico, né? Aqui o sulfato, cadê o sulfato? Aqui o sulfato. Qual ácido que forma o sulfato? Olha, pego ele junto com dois íons H+. Está aqui, ó. Junto com dois íons H+, ele vem do ácido sulfúrico, né? Lembrando a relação, ó. Sulfato vem do ácido sulfúrico, nitrato vem do ácido nítrico, cloreto vem do ácido clorídrico, tá bom? Aqui, uma tabelinha de número de oxidação, né? Com os números de oxidação aí dos principais elementos químicos, tá bom? Ó, deixar a tabelinha um pouquinho aí para vocês verem. Quem quiser copiar, bater uma foto, fica à vontade, tá? Aqui, vamos lá. O nome do sal, cloreto de cálcio. Eto veio do ácido clorídrico, né? Monta a fórmula do ácido clorídrico, faz a ionização dele, você vai achar o ânion cloreto, tá bom? Você pode fazer direto aqui também, ó. Cloreto de cálcio, tem cálcio na fórmula e tem cloro na fórmula. O cálcio tem número de oxidação mais 2, é fixo. Cloreto é o cloro com número de oxidação menos um ou menos 2, beleza? No caso do cloro, como ele é de uma família ímpar, que é a família 7A, né? Eu vou dar menos um para ele. Então, esse é mais 2, esse é menos um. Tenho que botar dois cloros para que a soma dê zero. Beleza? Então, a fórmula do cloreto de cálcio é CaCl2. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito é o ânion, né, que veio do ácido hipocloroso, né? Hipoclorito veio do ácido hipocloroso. Então, faço a ionização do ácido hipocloroso, acho o ânion hipoclorito, né? Depois é só juntar com o sódio. Beleza? Tá aqui, ó. O hipoclorito tem carga menos um e o sódio com carga mais um. Se neutralizou, a fórmula é essa, NaCl. Beleza? Carbonato de potássio. Carbonato veio do ácido carbônico. Então, é o H2CO3, que quando se ioniza, libera dois íons H+, né? E o carbonato. Tá bom? Então, se eu quero carbonato de potássio, eu vou juntar o ânion carbonato, que tem carga menos 2, com o cátion potássio, beleza? Que tem carga mais um. Para poder zerar, eu vou ter que botar o potássio duas vezes. Então, fica K2CO3. Ok? Mesma coisa aqui para o sulfito de magnésio, né? Aqui ele pede a nomenclatura, ele está dando a fórmula e está pedindo o nome. Bom, para dar um nome, basta saber o número de oxidação do elemento central aqui, ó, né? É enxofre. A gente sabe que enxofre a gente usa sulfo, né? Então, magnésio sempre mais 2, na tabelinha de número de oxidação aqui, galera, ó. Tem os números de oxidação aqui, pô, né? Elementos que têm números de oxidação fixos, tá bom? Então, eu procuro aqui, né? Ó, o sódio, o potássio, magnésio, cálcio, tá bom? Então, se é sulfito de magnésio, magnésio tem número de oxidação mais 2, o oxigênio, número de oxidação menos 2, né? São fixos, e eu quero descobrir o do enxofre, beleza? Se é um magnésio só, continua mais 2. Se eu tenho 3 átomos de oxigênio, o total é menos 6. Para dar zero, o número de oxidação do enxofre tem que ser mais 4. Mais 4, estou dando o nome de sal, não é isso? Então, eu vou usar a terminação ito. Sulfito de magnésio, tá? Aqui, se você calcular o número de oxidação do carbono, você vai encontrar
mais 4. Né? Lembrando que o carbono ele é uma exceção à regra da tabelinha aqui, ó. Beleza? A família dele é a família 4A, então o número de oxidação máximo dele é mais 4. Então, toda vez que alcança um número de oxidação máximo, certo? Eu uso ICO no caso de sais, desculpa, no caso de ácidos, e ATO no caso de sais. Então, o nome desse cara aqui é carbonato, que o carbono está com o NOx máximo dele, devido à família 4A, de sódio, tá bom? Carbonato, essa parte aqui, ó, de sódio, ok? Nitrato de alumínio, mesmo esquema, tá? O que a gente precisa aqui, né, é que quando tem o parênteses, né, facilita o cálculo do número de oxidação se a gente fizer a multiplicação aqui dentro, entendeu? Esse 3 aqui, ele está indicando que eu tenho 3 vezes o NO3. Então, eu tenho um alumínio, 3 nitrogênios e 9 oxigênios. Escrevendo dessa forma, tá errado, tá, galera? Eu não posso escrever dessa forma. Mas para facilitar o cálculo do NOx, escreve dessa forma para você achar. Você vai achar que o número de oxidação do nitrogênio é mais 5, beleza? Se é mais 5, no caso do nome de sais, eu vou usar ato. Então, eu tenho nitrato de alumínio. Tudo bem? Valeu? Seguindo aí, tá? Ó, carbonato de potássio. Eu posso fazer também a reação de neutralização ácido-base. Carbonato vem do ácido carbônico. Coloca a fórmula do ácido. Potássio vem do hidróxido de potássio. Lembrando, todo sal, né, é formado a partir de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Né? Por que tem dois nomes? Porque um nome é o ânion do ácido, o carbonato. O outro nome, potássio, é o cátion que vem da base. Beleza? Então, carbonato de potássio, se eu montar a reação de neutralização ácido-base, tá bom? Eu vou achar a fórmula do sal também posso fazer por aqui, tá? Então, 2 hidrogênios, eu vou precisar de 2 hidroxilas para fazer a neutralização total, beleza? Por isso que eu coloquei esse 2 aqui, tá? Então, 2 hidroxilas com 2 hidrogênios formam 2 águas. A fórmula do sal, ela sai naturalmente. Eu vou ter o carbonato que sobrou, hidrogênio virou água, sobrou o CO3. OH virou água, sobrou o potássio 2 vezes. Então, a fórmula vai ser K2CO3, esse é o carbonato de potássio. Tudo bem? Sulfato de alumínio, a mesma coisa, depois dá uma olhadinha aqui, tá? Qualquer dúvida, faz o contato pelo meu e-mail, galera. Tá bom? Não tem problema nenhum, pode fazer o contato lá, tá? Eu vou te responder, beleza? Se houver necessidade. A gente marca uma aulinha, tá bom? Pode ser online mesmo, se for uma dúvida rápida, tá? A gente conversa, tá bom? Faz o contato. Ó, reação de neutralização entre ácido nítrico e hidróxido de sódio. Um hidrogênio se junta com um OH, formando água. O NO3 que sobra, né, o ânion do ácido, se junta com o cátion da base para formar o sal. Então, se é ácido nítrico, eu troco por ato. Ó, ico, ato. Então, o nome do sal vai ser nitrato de sódio, o nome do cátion da base. Tudo bem? Esse sal, como ele é proveniente de uma neutralização entre um ácido forte e uma base forte, esse sal, ele não altera o pH da água, tá bom? Se for um sal formado a partir da neutralização de um ácido forte com uma base forte, tá? Esse sal é um sal neutro, beleza? Ele não vai alterar o pH da água, tá? Bom, aqui eu tenho, então, uma neutralização entre um ácido forte e uma base fraca. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, né? Então, quando a gente faz a reação química, beleza? Ó, 2 hidrogênios neutralizam 2 OHs e formam 2 águas, beleza? E o sal vai ser o magnésio junto com o SO4. Está aqui a fórmula do sal. O nome dele, se o nome é ácido sulfúrico, eu troco o ico por ato. Então, fica sulfato de nome do cátion da base. Beleza? Esse sal aqui, se misturar com água, ele vai alterar o pH.
tá bom? Ele altera o pH, deixando o pH ácido, diminuindo o pH da água, tá bom? Então, se você tem um sal formado a partir da neutralização entre um ácido forte e uma base fraca, tá? Esse sal, se for dissolvido em água, ele vai deixar o pH ácido, tá bom? Pego esse sal aqui e jogo num copinho com água. Quando eu jogo nesse copinho com água, se eu for medir o pH vai dar ácido, tá bom? Novamente, mais uma reação de neutralização, tá? Neutralização total, beleza? Dá uma olhadinha depois, vê com calma. Esse aqui é ácido fraco com base forte, beleza? Então, esse sal aqui é um sal que deixa o pH da água base, tá? Todo sal formado a partir da neutralização de uma base forte com um ácido fraco, né? Esse sal, se for adicionado à água, ele aumenta o pH da água, tá bom? Deixando a água com pH base, tá? Acima de 7, beleza? Bom, aqui, reação de neutralização entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, neutralização total também, ó. Tive que colocar duas fórmulas. Essa aqui a gente já viu lá em cima, tá? Tá repetindo. Forma um sal que é neutro, ácido forte com base forte. Quem não lembra como é que faz para dizer se o ácido é forte, moderado ou fraco? Vai lá na aula de ácidos e assiste de novo, tá? Na parte de classificação de ácidos. Quem não lembra como é que se classifica uma base como forte ou fraca, né? Também volta lá na aula de classificação de bases, tá lá, tá bom? Vai estudar, tá mole não, tá? Aqui, neutralização total, ácido nítrico com hidróxido de alumínio. Tive que colocar três fórmulas do ácido. Por quê? Porque a base ela tem três hidroxilas. E como eu quero neutralização total, o número de hidroxilas tem que estar igualado ao número de hidrogênios do ácido. Beleza? Então eu boto três fórmulas do ácido. Tá? Olha lá. Ó, são formadas três águas, porque são três H+, com três OH-. Então, formo três águas, beleza? E a fórmula do sal, ela sai naturalmente. Um alumínio que sobrou aqui e três nitratos que sobraram aqui. Então, o nome, nitrato de alumínio, né? Nitrato porque vem do ácido nítrico, beleza? Então, eu tenho aqui o nitrato de alumínio. Três nitratos, ó, três nitratos, aí eu boto ele entre parênteses, de alumínio, tá bom? Aqui a neutralização parcial. Essa aqui eu já mostrei anteriormente, tá? Eu tenho aqui o ácido carbônico, uma fórmula dele e uma fórmula da base. O que vai acontecer? Essa base aqui ela só tem uma hidroxila, então ela vai neutralizar apenas um dos hidrogênios do ácido, tá? Deixando lá um hidrogêniozinho no meio da fórmula do sal. Não vai sobrar, ó. Um OH vai neutralizar um hidrogênio. Vai sobrar um hidrogênio lá, tá bom? Então, eu vou formar o sal com o sódio que sobrou aqui, foi um só, né? E o HCO3, com o hidrogênio que sobrou lá da neutralização. Beleza? Então, esse sal aqui é um sal formado a partir de uma neutralização parcial, tá? Entre o hidróxido de sódio e o ácido carbônico. Beleza? É uma forma de eu identificar, né? Essa presença desse hidrogênio aqui no meio do sal é uma forma de eu identificar que esse ácido ele vem de uma neutralização parcial do ácido. Beleza? Nomenclatura: ácido carbônico. Então, eu vou formar carbonato, tá? Só que, como sobrou um hidrogênio, né? Eu vou botar carbonato ácido. Sobrou um hidrogênio do ácido. Então, esse é o carbonato ácido de sódio, tá bom? Outro nome, hidrogeno carbonato, né? Ó, hidrogeno carbonato de sódio. Depois vou corrigir aqui, tá, galera? Ou ainda, bicarbonato de sódio. O nome desse ânion aqui, ó, que vem do ácido, ele se chama bicarbonato de sódio, tá vendo? Ó? Ionização parcial do ácido carbônico. Então, ele libera um íon H+, e forma o ânion bicarbonato, tá? Que junto com o Na+, que vem da base,
eu formo bicarbonato de sódio. Por que eu posso usar essa nomenclatura bi aqui? Né? Esse bi está indicando que esse sal, né, ele vem de um ácido que é capaz de formar dois sais diferentes, entendeu? Ele pode formar carbonato de sódio, se a neutralização for total, e ele pode formar bicarbonato de sódio, se a neutralização for parcial, tá bom? De sódio, se estiver usando a base hidróxido de sódio, tá? Então, o nome desse ânion é o ânion bicarbonato, para neutralização parcial. Esse aqui é o carbonato. Como ele forma dois ânions diferentes, um pela ionização parcial e um pela ionização total, eu uso essa nomenclatura bi aqui para poder indicar isso. Beleza? Então, ácidos que têm dois hidrogênios, né? O ácido sulfúrico, o ácido carbônico, o ácido sulfuroso, né? São ácidos que sofrem neutralização parcial e os sais podem ser chamados, os sais, a nomenclatura dos sais formados nessas reações, eu posso usar a nomenclatura bi, tá bom? Bicarbonato, bisulfato, bisulfito, ok? Aqui, né, uma neutralização parcial entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio. Tá vendo? Um, uma hidroxila vai neutralizar apenas um desses dois hidrogênios. O outro hidrogênio, ele vai sobrar lá na fórmula do sal, lá, tá bom? Você vai se juntar com o potássio que vai sobrar aqui, ó. Então, eu vou formar aqui o bisulfato de potássio, né? Chamo de sulfato por quê? Porque está vindo do ácido sulfúrico. Então, eu troco o ico por ato. Então, o que era sulfúrico vai virar sulfurato, não. Sulfato, beleza? Sulfato ácido porque sobrou um hidrogêniozinho. Sulfato ácido de potássio. Ou hidrogênio sulfato, né? É o sulfato com um hidrogêniozinho lá. Então, hidrogênio sulfato de potássio. Ou, como eu falei anteriormente, como é um ácido, como é esse sal, né? Ele vem da neutralização de um ácido que tem dois hidrogênios, eu posso usar a nomenclatura bi, bisulfato de potássio. Beleza? Tá bom? Ó, esse aqui é para você fazer, tá? Vamos estudar, beleza? Aqui, a classificação dos sais quanto à reação com água, tá bom? Sal de reação neutra, são aqueles sais formados por ácidos e bases fortes, tá bom? São sais que não reagem com água, deixando o meio neutro, tá bom? Sal de reação ácida, são sais formados por um ácido forte e uma base fraca, tá? Então, são sais que reagem com a água, tornando o meio ácido. E aqui, sal de reação básica. São sais formados pela reação de um ácido fraco com uma base forte, né? São sais que reagem com água, tornando o meio base. Beleza? Atenção aqui aos valores de pH, tá bom? Dá uma estudadinha nisso aí. Deve ter ficado a dúvida, né? E se for ácido fraco com base fraca? Aí vocês vão precisar avançar mais quando a gente estiver falando lá na frente de equilíbrio químico, aí vocês vão entender melhor. Tá bom, galera? Fechamos hoje, então. Ah, desculpa, temos outra aqui classificação quanto à presença de hidrogênio ionizável e de hidroxila, né? Então, eu tenho sal neutro, é um sal normal. Ele não apresenta hidrogênio ionizável nem hidroxila em sua constituição, tá? Sal ácido tem hidrogênio, ó, beleza? Ou então hidrogênio sal. Sal básico tem o OH, beleza? Esses aqui são sais provenientes da neutralização parcial de ácidos, né? Dá para ver que esse ânion aqui veio da neutralização parcial do H2CO3. Então, neutralizou um hidrogênio e o outro ficou, beleza? A mesma coisa aconteceu aqui, tá? Aqui é uma neutralização parcial da base, sobrou hidroxila, tá bom? Beleza? Fechamos? Fechamos, galera. Valeu, beijão, espero que vocês aproveitem essas aulas, tá? E a próxima é óxidos. Valeu, galera. Grande abraço aí para todos. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Ah, não podemos esquecer. Só um minutinho. Galera, não posso esquecer isso. Eu tenho que falar sempre, tá? Vou compartilhar porque eu preciso mostrar. Ó,
Tá bom? cursoseventer@gmail.com. Faz contato. Entra lá, deixa lá sua dúvida, entendeu? Se quiser marcar uma aula, a gente faz contato, passa no telefone, a gente conversa, tá certo? Não fica com dúvida em química, não. Química é moleza, tá? É só estudar um pouquinho, fazer os deveres de casa, acompanhar as aulas do professor, tá bom? Valeu! Se inscreve no canal, deixa lá o seu like, tá? Deixa lá o seu comentário. Valeu, abraço, tchau, tchau.